Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos aqui no nosso pão diário, o verdadeiro pão que nos alimenta, que é a palavra de Deus. E o texto para nossa reflexão é Mateus, capítulo 6 e também o versículo 6, para a glória de Deus. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Essas belíssimas palavras de ensinamento é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele nos orienta a orar. Entrar no quarto significa intimidade, local de oração, tempo com Deus. Fechar a porta quer dizer que é em particular. As suas petições, os seus clamores, o derramar da tua alma, ele deve ser feito em secreto ao Pai, e também em secreto o Pai vai ver e vai te responder. Esse recompensará publicamente quer dizer que, segundo a vontade de Deus, ele vai conceder. O que é conceder? Ele te abençoar sobre aquilo que você pediu, aonde? No particular. Nós sabemos que a oração, ela não é feita somente um dia. A oração, ela precisa ser uma prática. Devemos orar, é uma recomendação para todo cristão ter essa prática, Essa ferramenta poderosa em Deus, que é a oração, de nós orarmos todo dia. E eu quero ir um pouquinho mais fundo. A palavra do Senhor nos orienta aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Então, nós já aprendemos que nós precisamos reservar tempo com Deus. Nós já aprendemos que a oração, ela é uma intimidade, é uma ferramenta poderosa em Deus. Ela precisa ser, a maioria, em secreto. Claro, nós temos um momento que nós oramos aí, na igreja, nós oramos com as pessoas. Então, mas aqui de princípio, eu preciso que você entenda que o que eu estou dizendo para você é uma intimidade com você e Deus, para que você cresça espiritualmente. Não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, amadurecida, desenvolvida espiritualmente, se ela não tiver uma vida de prática em oração. Aliás, a oração, ela vai te levar para o propósito de Deus. E a oração, ela vai te manter no propósito de Deus. Vou te explicar. Para você ser inserido em algo novo, você vai orar, ok? E para você manter, quando você recebe algo de Deus, também você precisa orar para que o propósito a qual o Senhor colocou seja a oração. Ela vai ser uma ferramenta a qual irá sustentar, tá bom? Sustentar todo esse avivamento, os projetos de Deus. Então, todo cristão, ele precisa orar, tá bom? Então, ele vai orar a Deus no nome de Jesus e também com a cobertura e a direção. Nós estaremos sob a direção do Espírito Santo. Se você for lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, você vai ver essa orientação que diz: e da mesma maneira também o Espírito, ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como devemos pedir, orar. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos ajudar, vai nos instruir, vai trazer as palavras certas para que nós venhamos orar. Também aprendemos em Tessalonicenses que nós devemos orar sem cessar. Outra coisa que eu preciso que você aprenda, que a oração, ela precisa ser verdadeira, de coração e sem duvidar. Se nós formos para Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai estar escrito: ora sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador
do que os buscam. Então, todas as vezes que você se derramar em oração, que você estiver utilizando essa ferramenta em Deus, você precisa ter fé. O que é isso? Convicção, certeza. Para mim, princípio de fé é ação e poder. Você age sem ver, mas na convicção que Deus, segundo a vontade dele, vai conceder. Então a ação é sua e o poder de Deus é sobre a sua vida. É muito importante nós termos fé, orar em todo tempo, orar todos os dias, orar sem cessar. A oração vai te manter aceso, avivado, convicto, alinhado segundo o propósito de Deus. A oração, ela te muda. A oração muda ambientes. A oração muda portas. Abre portas. A oração, ela quebra cativeiros espirituais, amarras espirituais, correntes espirituais. A oração, ela traz direção do Espírito Santo, A oração de Deus aí para você. A oração vai te amadurecer. A oração vai te forjar. A oração, através da oração, você vai entrar frágil e vai sair forte da oração. Nós precisamos entender que através da fé, nós estaremos convictos, mas nós não podemos esquecer que nós precisamos entrar com humildade, arrependimento. Nós precisamos confessar os nossos pecados, Nós precisamos ter orações humildes, reconhecendo que é o Senhor que vai agir na nossa vida, reconhecer toda a nossa fragilidade humana e o poder de Deus sobre a nossa vida, em Ele nos abençoar. Quando nós vamos ler ali os Salmos, você vê claramente, sobre os subsequentes versos, a humildade, geralmente ali do rei Davi, que a maioria dos Salmos ali foi escrito por ele, a humildade, a renúncia dele, o derramar da alma. Ali ele se derrama diante de Deus sobre todas as situações a qual ele está passando, seja perigo, tudo aquilo que ele está enfrentando no seu dia a dia, ele coloca diante de Deus. Então é necessário que na oração a gente se arrependa dos nossos pecados, Nós precisamos chorar, nos arrepender, louvar a Deus. Na oração a gente louva a Deus, na oração a gente dá ações de graças ao Senhor. Nós temos aí oração que nós precisamos ser gratos ao Senhor, render graças, alegrar no Senhor. Na oração também nós podemos interceder por alguém. Também na oração, se nós estamos ali em uma oração de guerra, nós podemos entrar com fé, com ousadia. Para quem é batizado com o Espírito Santo e tem o dom de falar em línguas, você pode fazer uma oração de guerra, de algo que está aí travado e você precisa de uma resposta. Você pode orar em línguas, porque a palavra de Deus nos orienta que quando nós oramos em línguas, traz edificação a si próprio. Então ali você não está... Ali você está em comunhão com o Espírito Santo, amém? Nós precisamos, então ali você pode orar deitado, você pode orar em pé, você pode orar prostrado, você pode orar ali se derramando aos pés do Senhor, sabe? Com as mãos levantadas. Então a oração, você precisa entender que para todo cristão é necessário, e para nós recebermos qualquer providência, qualquer resposta, nós precisamos orar com fé, convictos que no momento da oração o Senhor está ouvindo, apesar de toda a nossa pequenez, toda a nossa fragilidade, da nossa humanidade mesmo, o Senhor irá conceder. Você pode orar insistentemente, buscando a Deus em fervor, buscando a Ele, se derramando, lembrando que a oração é uma comunhão. Você começa aí orando simples mesmo, 1 minuto, 2 minutos, e depois, através de uma vida contínua, todos os dias, você vai ter essa ferramenta como a sua aliada e você vai conseguir ter essa prática, orando todos os dias intensamente e vendo a realidade das suas orações respondidas conforme a vontade de Deus. Você pode orar por alguém, você pode orar por você, você pode interceder por uma situação, você pode interceder por um lugar, você pode interceder por um propósito. E lembre-se, nós precisamos todos os dias manter uma vida de oração. Nós oramos a Deus
na autoridade de Jesus, né? Em nome de Jesus. E como eu li, tá? Na dependência do Espírito Santo de Deus. Mas lembrando, você pode orar todos os dias nessa constância, mas que haja arrependimento, confissão, né, dos seus pecados, louvando a Deus. Não se esqueça de agradecer a Deus todos os dias pelas vitórias. Você também pode fazer uma oração de agradecimento, de gratidão, sabe, por coisas que você ainda não recebeu, mas pela fé você acredita que, segundo a vontade de Deus, Ele vai conceder sobre você. Então, oração é intimidade, é relacionamento. Que você comece com essa prática e uma ferramenta poderosa em Deus. Deus abençoe e até o próximo devocional.